Aviso: para o melhor contexto do que irei falar, recomendo ouvir o episódio anterior, que é aquele lá que tem a palavra conhecimento no título. Imagine que você está no seu quarto, terminando um trabalho de filosofia ou de qualquer outra disciplina e que deve ser entregue amanhã. De repente, bem pertinho da sua casa, irrompe uma gritaria das grandes, tipo o barulho de uma pequena torcida. Você pensa, deve ser bem o pessoal do bar na frente daqui de casa que está comemorando o gol do Brasil na Argentina. E é isso mesmo, pois a partida está 1-0 para a seleção. Minha crença de que o Brasil fez um gol na Argentina é verdadeira e também justificada. A comemoração que você ouviu lá de fora te dá uma razão para pensar que o Brasil marcou um gol. Agora pega a visão. A comemoração que havia acabado de ouvir, na verdade, veio da casa ao lado. O bar está fechado, então os vizinhos estão reunidos com outras pessoas para verem a final da CBLOL entre a Red e o Rensga, onde o barulho da comemoração teve origem na queda do Nexus pela Red na primeira partida dessa final. E a Red vem para garantir 1-0 na série! O Brasil fez um gol no mesmo momento, é verdade. Mas foi só uma mera coincidência. Só que a minha crença na proposição o Brasil fez um gol na Argentina, nesse caso, ainda que seja verdadeira e esteja justificada, é fruto da sorte. E a dúvida que fica é: isso é conhecimento? O episódio de hoje irá introduzir uma das mais importantes e recentes contribuições à filosofia: o problema de Gettier. As condições de crença, verdade e justificação são mesmo suficientes para haver conhecimento? O Gettier defende que não. Meu nome é Frank Willis e este é mais um episódio do Esclarecimento. Vamos relembrar rapidamente o final do episódio anterior, pois foi nele que eu apresentei a definição tradicional de conhecimento. Essa é a definição tradicional de conhecimento. O conhecimento é a crença verdadeira justificada. De maneira mais precisa, um sujeito conhece uma determinada proposição se e somente se 1. O sujeito acredita nessa proposição. 2. A proposição é verdadeira. E 3. O sujeito está justificado em acreditar nessa proposição. O conhecimento, portanto, é um conceito construído com base em outros 3 conceitos: a crença, a verdade e a justificação. Cada um deles é necessário e todos os 3, em conjunto, são suficientes para um sujeito dizer que tem conhecimento de uma certa proposição. O episódio de hoje, vamos relembrar rapidamente o final do episódio anterior, das 3 condições para a definição tradicional do conhecimento. Será que basta uma crença ser verdadeira e estar justificada para que haja conhecimento? Em um artigo de apenas 3 fucking páginas, publicado na revista Análise, em junho de 1963, o filósofo Edmund Gettier, espero estar falando o nome dele corretamente, né? Responde que não. Se os conceitos de crença, verdade e justificação, ainda que individualmente necessários, não são conjuntamente suficientes, qual foi o rolê do Gettier para chegar nessa resposta? Para melhor entendermos isso tudo, vai ser preciso entender melhor o que esse filósofo estava pensando nesse pequeno artigo. Uma das suposições colocadas por Gettier no seu artigo é o falibilismo. O falibilismo é um princípio ou uma tese que advoga o seguinte: a justificação de uma crença não implica que a crença é necessariamente verdadeira. O ponto aqui está na ideia de que nossas crenças, mesmo quando bem justificadas, podem ser falsas. Ou seja, a justificação só torna mais provável ou plausível
a crença ser verdadeira, mas ela ainda pode ser falsa. Pode parecer que o falibilismo é algo difícil ou técnico, mas na verdade ele é bastante intuitivo e simples de entender. Pensa no seguinte: nós, seres humanos, conhecemos muitas coisas. Muitas mesmo. Mas nós cremos mais do que conhecemos. Pois uma boa parcela do que achamos conhecer, na verdade, são crenças com baixo nível de justificação. Crenças que temos pouca ou até mesmo nenhuma justificação para elas. E é por isso que o falibilismo abarca essa nossa intuição de que podemos nos enganar com relação às nossas crenças. Claro, vale ressaltar que não é porque muitas das nossas crenças podem ser falsas que isso significa que estamos justificados a abandonar essas crenças. A solução disso pode ser mais simples: revisar ou abandonar a crença em questão, caso haja ou seja a nós apresentado boas razões em defesa disso. Seguindo adiante, uma das outras suposições colocadas por Gettier em seu artigo é o fechamento epistêmico. O fechamento epistêmico é um princípio ou tese que advoga o aumento do nosso próprio conhecimento, a partir da implicação daquilo que já sabemos. Ou seja, você pode passar a saber algo a partir de um conhecimento anterior seu. Na verdade, para ser ainda mais preciso, é possível descrever o fechamento epistêmico do seguinte modo. Presta atenção. Quando uma pessoa está justificada a crer em uma proposição X qualquer, se essa pessoa deduz ou implica uma proposição Y qualquer a partir da proposição X, então essa pessoa está justificada a crer na proposição Y. A forma mais precisa de descrever o fechamento epistêmico pode dar a impressão de isso ser algo complicado ou técnico, mas na verdade é algo muito mais intuitivo do que você imagina. Olha esses exemplos de fechamento epistêmico que o Giovanni Rolla dá no seu livro Epistemologia, uma introdução elementar. Se estou justificado a crer que está chovendo na minha cidade, eu estou justificado a crer que está chovendo em algum lugar. Se eu estou justificado a acreditar que o mercado fica aberto das 9 da manhã às 9 da noite, então eu estou justificado a acreditar que ele estará aberto às 10 horas da manhã. Se eu estou justificado a acreditar que você vai trazer mais 2 amigos para o jantar na nossa casa, eu estou justificado a acreditar que você vai vir para o jantar na nossa casa. E assim por diante. Bom, sabido quais são as suposições do artigo, apresentaria a seguir uma versão adaptada do caso 1, apresentada pelo próprio Gettier no seu próprio artigo. Essa adaptação, claro, não afeta o que está expresso nesse artigo original. Vamos lá. Suponha que Smith e Jones tenham se candidatado a uma vaga de emprego. A vaga é para um alto cargo, e por isso que o próprio presidente da empresa dará cabo à entrevista. Smith já conhece o presidente da empresa, e em uma conversa com ele horas antes da entrevista, recebeu a seguinte informação: Jones irá conseguir a vaga e tem 10 moedas no seu bolso. O Smith não entendeu por que raios o presidente sabia que o Jones tinha 10 moedas em seu bolso. Sei lá, quem sabe seja um ritual de sorte do Jones. Mas ainda assim, ele compareceu à entrevista na expectativa de reverter a situação e ganhar a vaga. Até porque o Smith não é de desistir tão fácil assim. Jones chega pouco tempo depois e se senta ao lado de Smith. O Smith puxa papo com Jones, ele responde, e ambos acabam conversando enquanto aguardam ser chamados. No meio da conversa, o Jones confirma a Smith sobre ter 10 moedas no seu bolso. Até as tira de lá com a sua própria mão para mostrar. E era bem o que o Smith tinha imaginado mesmo. Um ritual de sorte, só que com moedas ao invés de uma meia.
Pouco tempo depois, a conversa é interrompida com a secretária chamando Jones para a entrevista. Enquanto Smith aguarda sua vez, uma crença surge na sua cabeça. A pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso. Claro. Ele infere essa crença a partir de uma anterior, onde o presidente da empresa o informou que o Jones irá conseguir a vaga e tem 10 moedas no seu bolso. O presidente nunca mentiu para o Smith, sendo assim uma testemunha confiável. Além disso, o Jones confirmou que tem 10 moedas em seu bolso. Com base nessas duas evidências, o Smith se sente justificado em crer que a pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso. Alguns minutos depois, a secretária finalmente chama o Smith para a entrevista. Smith já está bem perto da sua casa. Acha que foi bem na entrevista e que pode reverter a situação a seu favor. No caminho para sua casa, o Smith passou na padaria para comprar pão e até recebeu um pequeno bolinho de moedas como troco. Agora falta só chegar em casa e fazer o café. Mal o Smith está a tirar os seus sapatos, ao entrar na sua casa, e logo recebe uma ligação. É o presidente informando que ele conseguiu a vaga de emprego. O Smith se alegra de imediato e até dá uns pulos de alegria, pois estava precisando desesperadamente desse emprego. Mas logo para de pular, porque percebe que está com o bolso cheio de moedas. Tirando-as do bolso, e aqui tá a coincidência, o Smith confere que tinha 10 moedas no seu bolso. A crença de que a pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso é justificada e agora verdadeira. O Smith tem 10 moedas no seu bolso e o presidente informou que ele conseguiu o emprego. Mas tem algo estranho aí. É por sorte que essa crença, na verdade, é um conhecimento. Afinal, o Smith sabe que a pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso? Vamos entender melhor a objeção do Gettier à definição tradicional de conhecimento. E por isso que eu peço a você, ouvinte, que, por favor, preste muita atenção nessa parte, porque irei reconstituir o raciocínio do Gettier com o caso apresentado até chegarmos à sua objeção. Beleza? Beleza. Duas crenças são cruciais nesse caso apresentado. A primeira crença é: Jones irá conseguir a vaga e tem 10 moedas no seu bolso. E a segunda crença é: a pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso. No geral, ambas as crenças, ainda que justificadas, são passíveis de serem falsas. Ou seja, aqui está em ação o falibilismo, pois já sabemos que a justificação de uma crença não implica necessariamente que ela é verdadeira. Agora, com relação às crenças em si, a primeira crença é justificada de duas formas. O presidente da empresa disse, isto é, testemunhou, que o emprego seria do Jones, e o próprio Smith confirmou que Jones tinha 10 moedas em seu bolso. Dado as fortes evidências apontadas, parece praticamente garantido que o Jones irá conseguir a vaga. Mas depois, o Smith deduz da primeira crença uma segunda crença. A pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso. A implicação da segunda crença com base na primeira, ela não é em vão,
não somente a primeira crença tem um bom suporte justificacional, como esse suporte pode ser usado para justificar a segunda crença. Soma-se a isso, está em ação aqui, o fechamento epistêmico. O Smith está justificado em crer na primeira crença e está justificado a crer na segunda crença, a partir do momento que implica a segunda a partir da primeira crença. Outras informações à disposição de Smith indicam que Jones conseguiria um emprego, tornando a primeira e a segunda crenças de Smith verdadeiras e justificadas. O ponto aqui está no Smith ter conseguido um emprego ao invés do Jones, pois o presidente mentiu para o Smith. Dado essa situação, a primeira crença ainda se mantém falsa. Só que o pulo do gato está na segunda crença. Quando é o Smith que consegue o emprego, essa crença passa de apenas justificada para uma crença verdadeira justificada. Ou seja, o Smith sabe que a pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso. Se e somente se, 1. O Smith acredita que a pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso. 2. É verdadeiro que a pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso. E 3. O Smith está justificado em acreditar que a pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso. No fim, o Smith sabia que a pessoa que conseguirá o emprego tem 10 moedas no bolso. Certo? Não. Tem um pequeno detalhe aí que impede a segunda crença de ser o conhecimento. A sorte. Quando a segunda crença foi implicada da primeira, ela só se tornaria conhecimento quando Jones conseguisse mesmo o emprego. Quando realmente o emprego fosse dele. Só que, por um golpe de sorte, o Smith conseguiu um emprego e estava com 10 moedas no bolso quando soube que conseguiu o emprego. A satisfação da crença em conhecimento foi simplesmente um golpe de sorte, porque senão essa crença seria falsa. Portanto, a objeção advogada por Gettier é a seguinte: existem situações onde é possível satisfazer as condições da definição tradicional do conhecimento apenas com sorte. Em outras palavras, é possível uma pessoa ter uma crença verdadeira justificada e ainda assim não ter conhecimento. Ou seja, a definição tradicional de conhecimento é falsa. Como pode a definição tradicional de conhecimento falhar diante da sorte? Comecemos pelo seguinte: o conhecimento é para ser algo estável, intransitório, seguro. Só que a mera possibilidade de atribuir algo como conhecimento, sem que essa atribuição seja segura e permanente, já coloca a definição tradicional de conhecimento em xeque. Ou seja, a última coisa que se deseja aqui é que se alcance a verdade de uma crença por pura sorte. Quantas coisas nós, seres humanos, sabemos e conseguimos alcançar com base no que sabemos? Se você parar para pensar, é uma lista bem longa. Mas vamos pegar um exemplo presente, vamos pegar um exemplo de agora. Em julho e depois em setembro desse ano, eu tomei as doses da vacina da Pfizer para a Covid-19. Ou seja, estou com um ciclo completo de imunização. Agora, imagina o tanto de conhecimento que está por trás da criação desse imunizante. Se o conceito aqui adotado de conhecimento permite que uma crença seja verdadeira e justificada com um golpe de sorte, leva isso para esse conhecimento do imunizante. Não te incomoda a possibilidade do conhecimento que permite a produção de uma vacina, que por enquanto é a única forma de combater o vírus causador da atual pandemia, possa ser fruto da sorte? Fruto da sorte? Agora leve isso para outras coisas, como, por exemplo, a ida do homem à lua. Pode não parecer, mas atingir um conhecimento por sorte
é algo muito grave e coloca em xeque a nossa noção mais comum ou aceita desse conceito. Mas a busca de uma resposta ao problema vai requerer entender melhor o papel da sorte nos casos tipo Gettier. E ainda bem que a filósofa Lina Zagrebski, espero estar falando o nome dela corretamente, tem uma explicação para isso. A Zagrebski propôs o que se pode chamar de teoria da dupla sorte. Do que se trata essa teoria? A filósofa nos diz que casos tipo Gettier têm uma estrutura, e a estrutura é tal que envolve sempre uma boa sorte e uma má sorte, onde a boa sorte neutraliza a má sorte. Isso ocorre da seguinte maneira: uma pessoa de um caso tipo Gettier é uma pessoa que está em posse de evidências ou provas enganadoras em apoio a uma determinada crença, mas ainda assim crê verazmente nisso. Diante desse cenário, esse apoio justificacional o levará a ter uma crença falsa. Também pode ser o caso dessa pessoa estar em um ambiente epistemicamente hostil, onde há prejuízo ou incompletude na aquisição de uma crença verdadeira dentro desse ambiente. Assim, de uma forma ou de outra, contra todas as condições ou expectativas em relação à crença, até o momento falsa, a má sorte é cancelada por uma boa sorte ao surgir algo que leva essa pessoa a ter uma crença verdadeira. Ou seja, ainda que de partida o resultado esperado no final fosse a falsidade, uma crença falsa, o elemento de boa sorte aparece e conduz a pessoa à verdade. Essa é a sorte que está presente no problema de Gettier. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vou começar pedindo desculpas. A todas as pessoas que acompanham esse podcast. Assim, surgiu uns afazeres acadêmicos e aí meu tempo apertou e eu tive que me concentrar nele, sabe? Mas tudo deu certo e logo logo eu vou obter o diploma. Então, mais uma vez, desculpa aí, pessoal. Desculpa. Desculpas à parte, o episódio se apoia em várias referências, obviamente, mas eu irei mencionar aqui apenas as duas principais. A principal referência é o artigo do próprio Edmund Gettier, de título "É a crença verdadeira justificada conhecimento?". Eu usei aqui a tradução desse artigo do Gettier, que você pode encontrar no site Crítica na Rede. Além disso, a minha segunda referência principal é a tese do João Fett, espero estar falando o seu nome correto, João, qualquer coisa, desculpa, tese do João, de título "A Anulabilidade Epistêmica e o Problema de Gettier, o ensaio sobre o conhecimento proposicional". Essa tese, você encontra ela no repositório de teses e dissertações da PUC do Rio Grande do Sul, que é a PUC-RS. Então, qualquer coisa, todas as referências, essas e outras referências, vão estar no link do post do episódio. Além disso, eu agradeço a todos os mecenas desse podcast, sejam eles anônimos ou públicos. Então fica o meu agradecimento com relação aos mecenas: a Laira Marissa, Felipe Weise e Elia Poliano. Além disso, eu agradeço também as doações. Tem gente que, em vez de assinar, faz a doação, então também agradeço a todos que fizeram suas doações ao podcast. E caso deseje apoiar esse podcast, é só fazer uma doação ou assinar o podcast a partir de R$5. Qualquer coisa é só ir lá no link esclarecimentopodcast.com.br/financie. Por fim, claro, não nos deixe de nos acompanhar. Então você pode fazer isso seguindo o podcast no seu aplicativo ou serviço favorito. A gente tá no Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Castbox. E também você pode nos seguir nas redes sociais. No Facebook e Instagram é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo. E no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também. É isso tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.